Olá, 600, muito bom falar com vocês, ou continuar falando com vocês. Espero, continue desejando, pedindo a Deus que essa pandemia aí possa passar o mais rápido possível. Graças a Deus, já temos visto algumas modificações, ou seja, algumas coisas já voltando a funcionar, mesmo que pela metade, com 50%, mas já houve uma liberação. E isso é muito bom. Continuemos a pedir a Deus para que possamos ficar livres logo de uma vez de tudo isso que tem nos incomodado muito, bastante. Mas é legal continuar aqui falando com vocês. Daqui a pouco, se Deus assim permitir, estaremos voltando à normalidade, ao colégio, nas aulas presenciais. Eu espero que você, sua família, todos aí possam estar bem, continuar bem, superando esses desafios momentâneos, crendo em Deus, acreditando, tendo fé que logo logo, como eu disse, nós sairemos dessa situação. Mas vamos lá. Vamos continuar falando de vida, só que agora vivendo com dignidade. Muito interessante a gente perceber que no meu tempo de criança, que não tem muito tempo assim, eu lembro que algumas palavras, alguns conceitos que temos hoje, algumas situações que hoje vivenciamos com crianças, adolescentes, jovens, no meu tempo não tinha isso. E eu estou falando de situações que tiram, que tentam tirar a nossa paz, tirar a nossa dignidade, enfim, de alguma forma criar problemas para o nosso viver. E eu quero definir vida, você já sabe que é a definição, é o processo que vai do nascimento até a morte, mas nascimento, a ciência já prova que mesmo na barriga da mãe, o ser já está ali, já é um ser vivo. Mas quando nós saímos da barriga da mamãe e passamos a conviver no mundo externo, a gente começa a enfrentar aí os desafios da vida mais propriamente dito. Bom, quero definir para você, então, vida é isso, é o período que vai do nascimento à morte. Mas eu quero definir com você também dignidade, que nós vamos falar sobre dignidade, vida, vivendo com dignidade. Dignidade é a qualidade moral que diz respeito à consciência do próprio valor, honra ou grande honra, nobreza. E é muito legal a gente pegar essa definição, porque viver com dignidade é tudo que nós queremos. Mas antes de chegar a esse ponto, eu estava dizendo o seguinte, que no meu tempo, repetindo aqui de criança, que eu falei não tem muito tempo assim, a gente não tinha muitos conceitos sobre... A gente não tinha grandes preocupações, vamos dizer assim. Talvez por isso nós não enfrentamos uma série de problemas que hoje crianças, adolescentes, juniores, adolescentes, jovens enfrentam, que é uma das doenças mais graves do mundo, né, chamada depressão, falta de valorizar a vida, falta de entender que a vida precisa ser vivida com leveza, com alegria, enfim. E eu acredito que em parte isso vem pela, digamos assim, por muitas coisas que o mundo globalizado trouxe até nós. Eu não estou colocando culpa no mundo globalizado, não é isso, no mundo da tecnologia da informação. O que eu estou dizendo é que hoje as informações chegam tão rápidas, nós temos tanto acesso a tantas coisas, as crianças hoje estão fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que tem tirado a leveza da coisa. Eu falo assim algumas coisas, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Meu tempo, vamos citar como exemplo o que eu fiz.
Lembro que no meu tempo eu jogava bola de gude, rodava peão, pique bandeirinha, pique lateiro, garrafão, soltava pipa, enfim, brincava de pique-esconde. Era uma série de brincadeiras. Claro que eu estou guardando as devidas proporções, uso do espaço que temos, naturalmente, que hoje já não se faz mais, e algumas brincadeiras, alguns de vocês nem sabem o que significa, o que são essas brincadeiras. Porque acabaram, não existem mais. Hoje não se vê mais ninguém brincando de bola de gude na rua, até porque hoje tudo é asfaltado. Não existe mais aquela rua de chão, dificilmente. Lugares mais desenvolvidos. Hoje você não tem mais peão para rodar, pelo mesmo fato da bola de gude, não tem mais espaço. Os campos de futebol hoje estão acabando, aquele espaço livre que se tinha para dia de semana e lá, os quintais vazios, que chamam de baldios, onde ninguém morava, a gente limpava, a gente mesmo limpava e a gente fazia uma vaquinha para comprar bola, a gente comprava e jogava, chamada dente de leite. Hoje é tudo assim, as quadras de futebol, né, as quadras de cimento, os society, e que são caros, não são baratos, nem todo mundo tem condições, adolescente, criança, de juntar dinheiro para jogar. Enfim, há uma série de situações hoje que faz com que a vida fique pesada. E eu brinquei de tudo isso. Hoje a gente já vê, hoje o que eu mais vejo aqui onde eu moro ainda é a pipa. Ainda dá bastante pipa ainda, em alguns lugares, não são em todos os bairros, mas em alguns lugares ainda dá bastante pipa. A gente ainda tem ainda aqui próximo, algumas ruas onde eu moro, próximo onde eu moro, os adolescentes, crianças que ainda jogam bola na rua, porque são ruas sem muita movimentação de carro. De vez em quando, aí algumas ruas aqui à noite, o futebol come solto. Mas a grande realidade hoje é que estamos ocupados com muita coisa. Hoje as crianças já vivem um período de muita pressão. E a falta de exteriorizar, de colocar para fora a energia, de correr, de brincar, de pular, enfim, de ser criança. Há uma pressão hoje muito grande que se enfrenta, uma cobrança, uma situação onde coloca a criança, o junior, o adolescente, o jovem, dentro de um caldeirão, fecha-se a tampa e vocês se viram. É isso também que tem acontecido. E como a gente vai poder fazer? Vocês, no caso, vão poder fazer. Porque hoje há aquela situação, e eu já disse para vocês, do computador, da tela. E isso criou assim um vício, está gerando doenças aonde adolescentes ficam trancados dentro de casa. Quando eu digo trancados, não obrigatoriamente, é porque não saem mesmo, preferem ficar, mesmo podendo sair, preferem ficar na tela lá, do celular, do tablet, do computador, jogando, conversando online, não saem no portão para bater um papo com um colega, mesmo quando podem, eu creio que todos vocês podem. Enfim, não brinca no parque, da praça. É uma série de situações. E isso fica, né, deixa a vida, digamos assim, pesada. Pesada. E nós esquecemos que a vida foi feita para viver com leveza. Lembrando que o Deus da vida nos deu a vida para que a gente viva dentro de uma situação onde a gente vai poder, digamos assim, respirar com suavidade, contemplar as coisas boas, viver de uma maneira que agrade o coração de Deus e nos agrade. Portanto, há uma série de envolvimentos nisso tudo. E nós esquecemos. E isso, por que eu estou falando tudo isso? Que é uma constatação. Porque isso acaba tirando aquela coisa, aquela situação de que criança é criança, adolescente é adolescente, ou seja, as fases da vida, elas precisam ser vividas naturalmente. E hoje
toda a situação que nós estamos vivendo, e eu estou dizendo assim, mas assim, não sei qual a solução, né? Ninguém é mágico. Eu acredito que psicólogos, pessoas da área, educadores de uma forma geral, precisaria parar para pensar nisso, fazer, não sei, um debate, ver comportamento, redirecionar, porque na verdade fica complicado, porque tudo isso pode tirar a leveza, aquela coisa de gostar de estar nessa faixa etária. Porque como há pressão muito grande de algumas coisas, isso pode estar acontecendo. E aí vem aqueles males, né? E eu já disse um aqui que é terrível hoje, crianças, coisa que eu nunca experimentei, né, na vida, e eu acho que o pessoal da minha turma também, ter depressão. Claro que aqui eu não sou psicólogo, não sei, não estou falando que é só isso, mas eu estou dizendo, eu estou querendo chegar exatamente na vida. A gente, vocês como crianças, poder viver de maneira alegre, de maneira feliz, sendo criança, dentro da responsabilidade que vocês têm de estudar, de ajudar em casa, mas também aquela coisa de não ficar preso numa tela, porque tira essa coisa e aí acaba forçando um amadurecimento muito grande, muito rápido, perdão, melhor dizendo, e que acaba acontecendo, e aí é que eu quero chegar, pular etapas, pular etapas, porque o amadurecimento acaba crescendo, a gente vai pulando as fases da vida e isso pode lá na frente desencadear uma série de situações. Porque quando Deus, né, e eu costumo dizer, e é verdade, só Adão e Eva já nasceram, né, Deus já os fez grandes, adultos, o restante todos passam pelo processo de ir crescendo e amadurecendo devagar, né, paulatinamente, e amadurecendo. E é isso, exatamente isso que é a vida, isso é a beleza da vida, é a leveza. E eu quero falar para você, hoje, 600, que é muito bom viver. E você precisa aproveitar todos esses momentos, né, e aprender a viver com dignidade, com serenidade, essa coisa bacana, como eu disse, essa leveza, porque diz aqui, é uma qualidade moral que leva ao respeito, é a consciência do próprio valor. Você tem muito valor. E a gente estuda, a gente lê um pouquinho sobre crianças, sobre adolescentes, e a gente tem visto uma série de fatores, de situações, e graças a Deus que não é o seu caso, e tomara que não seja, mas a gente acompanha aí pessoas falando dessa área, onde hoje as crianças estão deixando de ser crianças. Não sou eu que tenho dito, só estou repetindo coisas que os especialistas falam. Criança deixando de ser criança. Quando o futebol, a bola de gude, como eu disse, o bater papo na calçada, o brincar com os amiguinhos, isso assim na vida de muitos não tem acontecido. Isso é muito ruim. Você não pode esquecer que Jesus foi criança como você. E eu acredito que se de repente Jesus vivesse no nosso tempo hoje, ele soltaria pipa, jogaria bola. Não sei, estou conjecturando, estou pensando aqui com você. Mas provavelmente ele iria se divertir nos momentos que ele tivesse para a diversão. Porque é uma série de fatores. Você tem que estudar, isso é importante. Tem que ler, tem que aprender. Mas existe um momento, né, do lazer, aquela coisa lúdica, de brincar. Então, é preciso valorizar a vida. É preciso gastar tempo, desocupando a mente, tirando o estresse, rindo, brincando das coisas saudáveis. Isso é muito legal, porque isso é vida. Isso é viver de uma forma legal, e uma orientação, uma orientação que eu dou, um cuidado que vocês crianças precisam ter,
é exatamente com essa tela. Muita gente que são ladrões de roubar a felicidade alheia. E falei para não sei que turma aí, eu não lembro para qual mais, mas vocês acompanharam um tempinho atrás, não tem muito tempo, nós chegamos a comentar em sala de aula, esse ano eu não lembro bem, mas vocês ouviram falar no ano passado, acho que foi ano passado, no quinto ano, não sei, algumas situações de internet onde pessoas postavam coisas maldosas chamando de brincadeiras que vocês deveriam fazer, não só vocês, mas juniores, adolescentes, jovens, devia agir de tal maneira, falar tal coisa, enfim, usar o seu corpo como ritual, uma coisa horrível, porque é uma coisa planejada para roubar a sua vida, para roubar a sua felicidade, porque lamentavelmente existem muitas pessoas assim, muita gente maldosa. E aí, o cuidado que você precisa ter com a sua vida diante disso. Hoje, a internet ela tem livre acesso e eu acredito que os pais de vocês confiem em vocês nesse ponto. Por exemplo, hoje vocês estão estudando online, a internet. Então, assim, cuidado, não vão consultar site nenhum que vocês não conheçam. Não dê informações de vocês para ninguém, porque hoje existe muita gente por trás da tela, se passando por alguém que não é, e dando orientações que não são orientações, são coisas perversas, como eu disse, para roubar a vida de vocês. Então, viver com dignidade, é preservar a vida de vocês, moralmente também falando, mas fisicamente também falando. Há pessoas que cantam músicas com gosto totalmente duvidoso, pessoas influentes, jovens, que falam a linguagem que vocês querem ouvir, se passando por coisas que não são, para atrair vocês e colocar mensagens para vocês. Então, muito cuidado, muito cuidado. E quando a gente fala de viver com dignidade, eu não estou falando além de uma vida rica, tem que ter dinheiro, não é nada disso. Imagina você, aluno do Colégio Batista, onde os pais de vocês cuidam de vocês e cuidam bem, onde vocês têm casa, quarto, comida, roupa, diversão, enfim. Isso é viver com dignidade, mas é preciso tirar lições de tudo que se tem, para não perder tempo buscando outras coisas que vai fazer com que a gente não viva com dignidade. Porque para muitos viver com dignidade é ter muito dinheiro, não é isso. Diz que é qualidade moral, de ter respeito. Ou seja, você, apesar de tão novinho, mas é uma pessoa que pensa, graças a Deus por isso. Eu lembro, nas primeiras aulas que nós tivemos esse ano, e a gente trabalha com o sexto ano, todo sexto ano a gente começa falando o quê? Sobre religião. E a gente dá algumas definições, e uma delas é que ensino religioso é uma matéria o quê? Reflexiva, que leva você a refletir, a pensar. E às vezes algumas pessoas tentam tirar isso de você, querem dar a opinião delas para você poder engolir aquilo como se fosse verdade. E não é assim. Não é assim. Lembra lá atrás dos ensinamentos, importante a gente voltar aqui, e nessa faixa etária é muito comum as orientações dos pais, a repetição das normas, isso é fantástico. Eu sempre digo assim, parece que é ruim. Eu já sei tudo isso e tal. Mas é importante lembrar. Sempre será importante lembrar. Por quê? Porque nós precisamos. E há uma correria muito grande hoje em viver.
gera uma ansiedade quando a gente não percebe o valor da vida, gera uma ansiedade, porque a gente quer viver tudo muito rápido. Não, professor, eu vejo juniores, não, professor, porque eu tenho que fazer isso, e porque eu tenho que fazer aquilo, e nem respira para falar. Um dos problemas hoje que enfrentamos, que crianças, como eu disse, juniores, adolescentes, jovens estão enfrentando, que é a depressão, também gerado por excesso de volumes de ansiedade. De é isso, é aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá e tal. Não vive cada momento um momento. A Bíblia diz assim: baixa cada dia o seu mal. Só se vive um dia de cada vez. É paulatinamente, é progressivamente, vai se vivendo, vocês vão vivendo e eu também, um dia de cada vez. E essa busca, essa correria e de ter, fazer e tal, se pula etapas, como eu disse, gera ansiedade, e a ansiedade ela é uma coisa ruim. A Bíblia fala assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E eu quero ler aqui com vocês um texto para que vocês memorizem bem o que diz esse texto. Diz assim, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deixe com ele, ou seja, com Deus, todas as suas preocupações e ansiedade, pois ele está sempre cuidando de vocês. Ou seja, nós não podemos, e é preciso aprender cedo, que você não pode resolver tudo. Tem jeito. E que às vezes nem aquilo que você tem que resolver você consegue naquele momento. Porque às vezes a gente quer resolver tudo naquele momento, mas às vezes é preciso respirar. Respira, respira. Porque é necessário isso. É necessário isso. E dentro dessa sociedade que se cobra muito, e aí vem a Bíblia e fala e orienta você e orienta todos nós que o excesso de preocupações, né, que as suas preocupações não vai resolver o seu problema. Que antes de você ficar preocupado demais, não estou falando da preocupação necessária, você tem que ter, eu tenho que ter, todos temos que ter, mas é aquela coisa, não ficar preocupado demais. Deixe com Deus todas as suas preocupações e ansiedade, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Eu quero pegar essa última parte aqui de cuidando de vocês, porque esse cuidado para que nós vivamos com dignidade, né, dentro da perspectiva bíblica, ela vem desde o Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, já diz que quando Deus cria o homem e cria a mulher, Deus preparou tudo para que eles vivessem lá de forma tranquila, sem excessos, sem exageros, sem correria, a cada dia vivendo o seu momento. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês aprenderem, vocês estão nesse processo de aprendizado. Saíram do 5º ano, agora estão no 6º, que legal! E ano que vem, 7º, daqui a pouco 8º, 9º, ensino médio. É assim mesmo. Mas hoje ainda é o 6º ano. E o negócio? Como tem... porque eu não consigo. Consegue? Por que você consegue? Quer ver o negócio? Hoje, e eu já falei isso algumas aulas atrás, mas eu vou voltar aqui a esse assunto. O que essa pandemia trouxe para nós? Isolamento social. É um monte de não. Hoje, como eu disse, está começando, graças a Deus, a funcionar algumas coisas já. Legal, bacana. Mas trouxe para nós já um monte de preocupações e nos limitou. E isso gerou uma série de problemas. Mas não foi isso que aconteceu? Nós não estamos aguentando firmes passar esse período? Então, se a gente consegue, se nós conseguimos, se você consegue sobressair esse isolamento que é terrível, não pode ir no cinema, não pode ir no teatro,
não pode ir no restaurante, não pode ir à praia, enfim, não pode, não pode, não pode. Mas não está aí. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque é sinal de que você, o seu cérebro, a sua mente, a inteligência que você tem, a percepção, faz com que você, eu, se adapte à situação, porque quando não tem jeito, a gente vai se fortalecendo para viver esse momento. É o que está acontecendo. Estamos vivendo esse momento. Então, quando a gente fala de vida, é da mesma forma que a gente supera e nós estamos superando a situação, vale também para viver de forma intensa. Quando eu digo intensa, é dentro de toda uma estrutura normal, sem aquela correria exagerada, mas é viver dentro daquilo que Deus quer para você. Porque Deus nos fez você, para que nós vivêssemos de forma extraordinária, de forma saudável em todos os sentidos. Porque quando diz que você não deve ficar preocupado, Deus já disse isso, não é aquela preocupação normal. Quer ver uma coisa e você ficar preocupado? Uma preocupação em estudar. Isso é uma preocupação boa, bacana. Quando a Bíblia fala, lance sobre Deus as suas preocupações e ansiedades, é aquilo que você não pode fazer. E existem coisas que você não pode fazer e eu também não. Que você não pode resolver e eu também não. Por isso, orientação, coloque diante de Deus aquilo que você não pode fazer. Viva, mas viva de forma tranquila. Não fique ansioso, porque a ansiedade gera doença. Isso é uma realidade. Fique claro que a gente tem aqueles surtos de ansiedade. Todo mundo tem, dependendo da situação, não é isso. Mas é viver sempre com excesso de preocupação. E aí você, novinho ainda, começando agora, precisa aprender, primeiro, a depender de Deus. Deus é o ponto central, é o foco, é o ser que nós precisamos focar nele. Deus, eu estou aqui. Eu estou plantando alguma coisa agora para lá na frente, o meu futuro ser bom. Mas eu preciso que o Senhor cuide disso. Isso não tem jeito. Senhor, eu não quero ficar preocupado em excesso por coisa que não é para eu me preocupar. Quer ver um negócio? Falei em futuro. Você está estudando. Ou seja, está plantando para colher lá na frente. Mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Não. Mas tem como fazer bem para que o futuro, chegando lá, seja bom. Enquanto a partida não será. Então, quando a gente fica ansioso por demais, a gente perde a noção da situação. E quando a gente perde a noção, você fica suscetível, fica à mercê, fica despreparado. A sua mente, quando você fala, a sua mente funde. Mas isso não é legal. Isso não é legal. Por isso que a vida que Deus nos deu é preciso ser vivida de maneira muito tranquila. Quando eu digo tranquila, não é devagar, quase parando. Não é que eu falo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é nada disso. Mas é fazer aquilo que a gente tem que fazer de uma forma, digamos assim, normal. E algumas vezes eu costumo usar essa frase para mim mesmo, tá? Que às vezes a gente quer correr um pouco mais e eu falo assim, eu penso, é preciso desacelerar. É preciso, né? Porque às vezes a gente precisa dar uma respirada. E quando a gente fala de vida, a vida é não perder tempo, e eu quero entrar dentro desse assunto, mais algo interessante, é que você não deve perder tempo com coisa que não vale a pena. Por que eu digo isso? Porque hoje, a geração de hoje, aí seja criança, adolescente, junior, jovem, adulto,
Se perde muito tempo com coisas que não vai nos trazer benefício nenhum. Como é que se entende que uma pessoa que não trabalha, até o trabalho, tem gente que só trabalha com computador direto, e os médicos, os psicólogos, os analistas da capacidade humana orientam que até as pessoas que trabalham com computador, que tem que ficar olhando para a tela o tempo todo, tem que maneirar, dar uma segurada, buscar um jeito de não ficar tanto tempo assim. Você imagina você que não trabalha com isso, e aí por isso como é que vai se entender um comportamento onde alguém fica 6 horas, 7 horas, 10 horas, igual eu tenho noção, numa tela o dia todo, o tempo todo, só nisso, batendo papo e isso e tal. E para estudar não consegue. O que você faz no computador? Ah, eu fico lá batendo papo com meus amigos, fico lá, babá. Gente, não é normal. Não é normal. Por isso é preciso usar o seu tempo, a sua vida, com algo que realmente vale a pena. Com algo que realmente vai trazer. Claro que de vez em quando, ninguém é de ferro fala isso, a gente vê sala de bate-papo, você deve ter, não sei se tem, amigos, forma lá coisa, sala de bate-papo. Isso tudo é muito tranquilo. Mas não é ficar o dia todo perdendo horas preciosas, tempo precioso da sua vida, sem viver. Porque ficar na tela tanto tempo não é vida. Então é preciso, e a Bíblia fala assim, basta cada dia o seu momento, o seu mal. Então perceba aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. E seja agradecido. Hoje a gente vê, né, pessoas que não são agradecidas pela vida. A vida, eu já falei, é um dom de Deus. É a graça de Deus, é o favor dele para conosco. E é preciso que a gente entenda isso, para que a gente seja agradecido. Ah, minha vida não faz sentido. A sua vida faz todo sentido. Todo sentido. Você é um ser amado por Deus, amado por pessoas. Deus, ele o ama. E pessoas muito próximas a você, como seus responsáveis, amam você também. Então é preciso ser agradecido a isso. Senão a gente também esquece. Porque isso traz dignidade. Traz para nós, para vocês, um fortalecimento de saber ser agradecido. Assim, Deus, muito obrigado pela vida. E pedir a Ele assim, me ensine a viver com dignidade. Sim, isso é muito legal. Porque nessa, como eu disse, nessa correria que a vida impõe para vocês, impõe para todos nós, a gente acaba perdendo a noção e o sentido de, ao acordarmos, precisamos ser agradecidos ao Deus da vida, ao comer, ao beber, por ter uma casa, por ter uma família, por estudarmos, por termos a nossa saúde, podermos ir e vir. É ser agradecido a Deus. Isso traz significado à vida. E aí a gente começa a entender o valor da vida. A gente começa a perceber que vale muito a pena viver. Porque a vida é algo que a gente vai plantando e a gente vai colhendo no decorrer dela. É assim que é. E para vocês, sexto ano, que estão começando, isso é muito bacana. Ver quando a gente está lá em sala de aula, a gente batendo papo e vocês fazem pergunta e a gente vai dando a resposta e a gente vai, né, conversando. Então eu fico observando que vocês vão amadurecendo, e isso é natural. Então viva a vida lembrando que Deus, né, se preocupa por demais com você, tem cuidado de você, tem colocado pessoas para cuidar de você. Então não perca tempo, como eu disse, com o que não vale a pena. Não fique ansioso
com aquilo que você não pode resolver, porque você está só no início da sua caminhada. Seja agradecido a Deus e entenda o valor da vida, porque Deus é que faz com que a gente viva de maneira digna, porque isso agrada a Ele, isso agrada a Deus. Então, seja principalmente agradecido. Tchauzinho, até a próxima.